A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os meus amados irmãos. Estamos falando de um projeto que hoje completa 33 dias, ou 33º dias. Um projeto que nasceu do coração de Deus para minhas amadas irmãs. São 52 dias de jejum, de oração, pela restauração da igreja, das famílias e da nação. E a palavra nos diz que é restaurando a obediência. E ela se encontra em Neemias 8, no versículo 14 ao 15. Mas eu vou ler do 13, que nos diz assim: E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdra, o escriba, e isso para tentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa, no 7º mês. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: Sai ao monte e trazei ramos de oliveiras, e ramos de zambuzeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Aleluias. Ali nos fala da festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. Está aqui em Neemias, no capítulo 13, ele nos diz que a liderança toma a iniciativa de observar a palavra de Deus. E Esdra, no dia seguinte, organizou um estudo bíblico mais profundo para a liderança. E houve um grande avivamento. E aconteceu como resultado de observar e obedecer a palavra, né? Essa mudança ela é iniciada pelos líderes, os líderes do povo, porque havia práticas que tinham caído no esquecimento. Eles voltaram à palavra e começaram a perceber que precisavam ser rígidos e regidos pela palavra. A palavra estaria de encontro à vontade, porque eles estavam fazendo as coisas que não estavam certas. Não estavam. E nós sabemos que a Escritura Sagrada ela deve ser o nosso manual de vida. Nós temos que entender que a primeira tentativa do diabo não foi sobre sexo ou dinheiro, mas a tentativa dele foi suscitar dúvidas acerca da palavra de Deus. Os líderes, os liderados, devem obedecer ali, olha, a orientação da palavra de Deus. Toda a liderança e todo o povo tem que se mobilizar, como fez naquele tempo, para ter um acerto na vida, de acordo com a palavra. E havia uma unanimidade em busca da palavra para obedecê-la. Esse reavivamento espiritual foi tão extraordinário que desde Josué, há 1000 anos atrás, antes daquela festa do tabernáculo, nunca tinha sido realizado com tanta fidelidade. Mas foi ali, através do ensino, o ensino das Escrituras, que essa festa, ela lembrava. Eles colocaram ali como lembrança para poder ter uma maior obediência. Eles colocaram a lembrança da colheita. Se encontra lá em Êxodo 34, 22. E também colocava a lembrança da peregrinação, né, do povo no deserto. Em Levítico 23, 43, versículo 43.
Em ambas as situações, o povo era totalmente dependente de Deus. E se quisermos restauração para a nossa igreja, restauração para a nossa família, para a nossa nação, nós precisamos voltar lá atrás. Precisamos reviver as Escrituras de uma maneira fiel. Fiel. Nós temos que ser fiel às Escrituras. E no capítulo 8 de Neemias, ela começa a segunda metade, né, desse livro, falando. A primeira metade ela fala da reconstrução dos muros, dos tijolos, de tudo que foram feito até para chegar ali. E quando chegou no oitavo livro, está falando da renovação espiritual do povo. Porque ao chegar ali, olha, aquela fase, o muro já tinha sido construído. A obra que Deus tinha dado a Neemias tinha sido concluída. Mas Neemias também se esforçou muito para garantir que os remanescentes que viviam lá em Jerusalém fossem verdadeiros judeus. E ele volta a sua atenção para o aspecto mais assim, espiritual. Porque Esdra, ele já tinha chegado um tempo antes. Já tinha chegado, já estava falando de Deus. Pois não era fácil, né? O muro, quando foi ali ser restaurado, ele alguns meses, algum tempo, mas era uma construção de algo físico, né? Era para o povo, mas eram paredes, era cimento, era uma coisa física. Mas quando se trata do edifício espiritual, a coisa é mais difícil. Aí nós temos que mesmo ali, olha, clamar, buscar, falar, nos tornar a Deus. Nos tornar. Porque isso leva muito mais tempo, muito mais. Quando estamos reformando as nossas casas, nós até olhamos, vimos ali um remendo, uma parede que precisa de um reboco, ali vai tira os lixos, vai ali tirando a parede, a tinta velha, vai passando uma nova massa, lixa, pinta. Quando você olha, está ali restaurada, limpa. Mas é a nossa casa e tudo fica bonito, fica novo. Mas quando estamos focados na reconstrução de vidas, é tudo muito mais difícil. Nós temos que começar com a palavra de Deus. E foi exatamente isso que Esdras e Neemias fizeram. Todo o povo se ajuntou como um só homem, está lá na palavra. E quando ele abriu o livro, que pediram para que ele lesse o livro na lei de Deus, para que todo o povo entendesse a leitura. Esdras e Neemias trabalharam juntos. Nós sabemos que seus ministérios eram diferentes em muitos aspectos, mas eles compartilharam o mesmo coração, a mesma responsabilidade para com o povo de Deus. Ambos estavam em Jerusalém para chamar o povo de volta a um relacionamento correto com o Senhor. É uma maneira para chegar lá e ouvir, não somente ouvir, mas obedecer a palavra. E quando Esdras chegou em Jerusalém, a condição espiritual do povo era triste. Não existia. Quando Esdras começou a ensinar fielmente a palavra de Deus, o povo começou a obedecer às leis de Deus. Alguns anos depois, quando Neemias chegou a Jerusalém, ele também desafiou o povo a confiar em Deus para ajudar nas boas obras, né, na reconstrução do muro. Depois que os muros foram erguidos, aí que o povo pediu que Esdras trouxesse o livro da lei e que ensinasse, e eles ouviram, e ouviam atentamente. Toda manhã, a palavra nos diz que toda manhã, enquanto Esdras lia, o povo escutava. E tinham também 13 homens lá. Provavelmente, eu creio que eram sacerdotes, né? Eu creio que sim, que ajudavam a esclarecer ao povo o que estava sendo ensinado. Porque a responsabilidade do povo, a exposição da palavra de Deus, foi de adoração, de louvor, de
obedecer a Deus. Essa é uma das verdades que o povo achou escrita lá nas leis. Quando viu que a festa das cabanas, que também era conhecido como a festa dos tabernáculos, quando eles leram isso, eles viram que estavam sendo feitos de forma errada, porque eles não celebravam adequadamente as festas. Eles esqueceram de celebrar. Aí a festa se tornou, já era muito importante para o povo, mas também durante muito tempo era feito inadequado. E quando o povo percebeu que desobedeceram a palavra de Deus ao não celebrar a festa, fizeram passar pregãos por todas as cidades, como está escrito ali no versículo 15. E era o desejo do povo que todo Judá também fosse envolvido nessa celebração. A adoração não se trata de alguns poucos, a adoração trata de toda a família de Deus. Se unir, celebrar a salvação e a provisão de Deus. Isso significa que tudo foi realizado de acordo com a palavra de Deus. E um dos requisitos necessários era um abrigo temporário de cabana no monte ou nas colunas. E todos trouxeram, né, ramos de oliveiras, ambuzeiros, de murtas, as folhagens de palmeiras e ramos de outras árvores frondosas. E também fala do salgueiro e do ribeiro. Os crentes de hoje, eles não são obrigados literalmente a construir cabanas e acampar durante uma semana, mas somos obrigados a nos preparar para a adoração. E o povo de Judá, ele teve tempo para ouvir a palavra de Deus, ele teve tempo para meditar, tempo ouvir a verdade, tempo para convidar todos, preparar para observar a festa. Eles tiveram tempo para preparar as cabanas, em seguida tiveram tempo para passar dentro delas. Será? Eu fiquei pensando no tempo. Será que nós estamos dedicando nosso tempo a Deus? Sinceramente, eu fiquei constrangida. Eu fiquei envergonhada quando eu vejo um povo inteiro se dedicando a Deus dia e noite. E o que nós estamos fazendo? Muitos dormindo até o sono da indolência. E Deus é aquele que fala. Ele fala ao seu povo através de muitas coisas, mas principalmente pela sua palavra. Deus fala do céu, Deus desce, e Deus escreve com letras de fogo na pedra ali, nas tabuletas da lei. Deus deu juízos retos, leis verdadeiras, estatutos, mandamentos bons. Deus fala pela palavra. Ele trouxe sua palavra a Moisés. Esdras e os levitas estão lendo essa palavra ao povo, né? Hoje a maior necessidade da igreja é da palavra de Deus, porque Deus continua falando ao seu povo através da sua palavra. Nós não devemos buscar outras vozes subjetivas, profecias fora da Escritura Sagrada, mas nós devemos buscar a palavra de Deus. Quando lembro que cerca de 2.000 pessoas perambularam pelo deserto com suas crianças, animais, velhos. A roupa não se envelheceu, a do corpo não. A sandália não envelheceu. Da rocha, ela brotou água. Do céu caiu maná, também caiu codornizes. Quando o povo reclamou que queria comer carne. Aleluias. Deus sustentou seu povo com abundância, não faltou a provisão. Nós precisamos confiar no provedor mais do que na provisão. Deus provê com as bênçãos, nos dá vitória em tempo oportuno. É tempo da igreja reunir-se sob a palavra de Deus para renovar sua aliança com o Senhor. Nós precisamos agradecer, nos arrepender. Precisamos confessar, adorar,
ter uma percepção clara de quem é Deus e o que Ele faz por nós, o que Ele já fez. Nós precisamos olhar para o passado, ver as lições que a história nos deixou, pois é o mesmo Deus. Ele faz ontem, Ele faz hoje, Ele fará amanhã, Ele fará maravilhas na nossa vida, no nosso meio. Aleluias! Glória a Deus! Para Deus, nada é impossível. O possível e o impossível, Deus faz por mim, por você, para as nossas vidas. Basta nós restaurarmos o nosso altar. Sabe qual é o altar que eu estou falando, minhas amadas? O altar da obediência. Porque a obediência é imposta por Deus. Está lá em Deuteronômio 13, no versículo 4. Após o Senhor... Está lá. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. A obediência ela está intimamente relacionada à fé. Vamos ler lá em Hebreus 11, no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Em Deuteronômio 28, você vai ler as bênçãos e as maldições, mas fala sobre as bênçãos do ser obediente. Essa palavra ela foi proferida ao povo de Israel. Se o povo obedecesse a Deus, seria exaltado entre as nações. E a bênção de Deus a todas as áreas, em todas. Não falou numa área, não. Em todas as áreas da vida daquele povo. E nós vivemos num século onde obedecer não é mais importante. Estamos numa geração do desafio. Não importa se outros estão... Não obedece mãe, pai, não obedece a mais ninguém. E ali, o que nós estamos criando? O mal. Mas nós temos que ser a diferença nessa terra. Porque as bênçãos decorrentes da obediência começam com a não tentarmos ao nosso Deus e atentarmos para a sua voz, para a sua palavra. Aleluias. Para ouvi-la, nós precisamos aquietar, para descansar na correria desse dia a dia. Eu sei porque eu quase não estou parando. E cada dia mais e mais e mais. Isso é para tirar o nosso foco, tirar ali o nosso... tirar tudo de nós, a nossa possibilidade de fazer algo para o reino. Aleluias. Mas nós temos que ouvir Deus falar conosco. A bênção de Deus na obediência não é para uma pessoa sozinha. Ela pode ser para uma nação, quando essa nação aprende a obedecer a esse Deus que é o nosso Senhor. Se ouvirmos a sua voz e prestarmos atenção no que Ele diz, a nossa nação será abençoada. A minha cidade, ela só conhecerá a bênção de Deus quando ela deixar de adorar aos seus chamados de os padroeiros e se voltar para aquele que é o único digno de ser louvado. É Deus em Jesus Cristo, aleluias. Porque enquanto estamos desobedecendo a sua voz, entregamos a nossa cidade, a nossa região, nosso bairro, a imagem, Ele não vai nos ouvir. Nós seremos cegos assim como eles. A obediência é a forma que temos de glorificar a Deus. E Ele, sendo glorificado, derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Mas nós temos uma escolha. Qual a escolha que nós temos feito? Será que temos que nos afastar do Criador pelo prazer do pecado? Aí não vamos conhecer nem a sua graça. Se nós fizermos isso, haverá castigo.
sobre cada um de nós pelo ato da desobediência. Nós não devemos nos desviar da sua palavra. Não deveríamos ter adorado a outros deuses senão ao Senhor. Não poderíamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluias. E onde é que estamos indo? Onde? Porque muitas vezes nem estamos sabendo. Ficamos perdidos numa selva de pedra, cada humano devorado por outros, até por atos, por palavras, muitas vezes dentro da própria casa do Senhor. São brigas, são coisas que o Senhor não está ali. Mas no mundo, o Senhor diz que teremos aflições, mas tem bom ânimo, porque o Senhor já venceu. E quando nós olhamos todos os dias, pais contra os filhos contra os pais, nós estamos vendo que o Senhor está perto. Aleluias. O Senhor tem abundância de bens a derramar sobre nós, mas nós queremos apenas conquistar com o nosso braço. Não queremos nos render ao verdadeiro Deus. Porém, nós temos que obedecer a Deus em todos os sentidos, porque os obedientes ganham a vida eterna. Pois assim que se diz o Senhor, eu, o Senhor, sou misericordioso e benigno para com aqueles que me temem e deleitam-se em me honrar, aqueles que me servem com retidão e verdade até o fim. Grande será a sua recompensa. Aleluias. A obediência a Deus significa a obediência à palavra dele, os ensinamentos que ele nos deixou. Todo cristão, nós temos que vigiar e orar. Nós temos que seguir, conquistar um lugar para nós, onde nós vamos estar após a nossa morte. Onde? Tem céu com os Deus e tem o inferno com o diabo e todos os seus adeptos. Aleluias. Lá em João 4, no versículo 34, diz: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra, que temos que obedecer na fé, submeter-se livremente à palavra ouvida, à palavra da verdade. E quando eu descubro que obedecer aos mandamentos é uma atitude de fé, eu conheço a Deus. Eu amo o meu Senhor, eu confio totalmente nele. Logo, a sua palavra é digna de confiança, porque é palavra dele, e isto que nos transforma. Transforma a minha maneira de pensar, de agir, maneira de ser. É a renovação na minha mente. Diariamente nós precisamos oferecer o nosso corpo, nossos olhos, nossa boca, tudo que é nosso, tudo que ele nos deu, oferecer a ele, para que o Senhor, aquele pela qual nós amamos, sobre forma de obediência. Mas nós não fazemos isso porque somos obrigados para agradar alguém. Não, nós temos que agradar somente o Senhor. A nossa atitude de obediência é baseada na fé. E aqui eu deixo alerta para o mundo. Todas as coisas mundanas que ainda não, muitos cristãos ainda se encontram, não estão libertos. Porque as coisas são tão atrativas, o mundo, o povo de Deus está sendo manipulado, manuseado pelo mundo. Aleluias. Nós temos que dizer não às atrações, porque vai requerer um processo de conquista dentro da gente. Quando nós dizemos não ao mundo, nós estamos dizendo sim ao nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus. E aqui, Esdras e Neemias receberam uma maravilhosa oportunidade, não só de reconstruir muros, mas reconstruir vidas também. Que nós possamos olhar e ver esse exemplo que ele nos deixou para cada um de nós.
Nós temos que ajudar as pessoas a entender a palavra. É um chamado alto, é um chamado santo. Esdra e Neemias e outros líderes. É porque aqui nós estamos falando neles. Eles não se contentaram simplesmente em ler para o povo, não. Eles souberam que era o significado que eles foram aplicar na vida das pessoas. E esse resultado dos esforços de cada um deles restaurou na celebração das festas das cabanas, ou dos tabernáculos, conforme pode se falar. E eles foram capazes de celebrar um evento especial, de uma maneira que Deus queria que fosse celebrado. E a palavra de Deus ainda cria mudança na nossa vida, na vida de todos os que ouvem e a escutam. Que nós possamos voltar à leitura, que nós possamos compreender, viver dela, da palavra, que nós possamos celebrar nossa salvação, que nós possamos viver em alegria, em amor, em paz. E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Obrigada, Senhor amado, por tua palavra, Pai. Aqui está, Pai amado, a tua palavra, Senhor, que foi, Pai amado, proferida ao meu coração. Palavra essa, Pai amado, que houve muita dificuldade, Pai, porque, Senhor amado e Deus fiel, o inimigo, ele não queria, Senhor, de maneira nenhuma, Pai amado, que essa palavra fosse liberada, Pai. Mas eu entendi, Pai amado, que eu tinha que confiar em Ti. Eu entendi, Pai amado, que eu tive, Pai Santo, Deus maravilhoso, eu tive que me isolar, Pai amado, para poder eu entender aquilo que Tu estavas, Senhor, falando para comigo, Pai. Muito obrigado por Tua palavra, Pai amado. Muito obrigado por me fazer entendê-la, Pai. E obrigado também, Pai, porque eu sei, Pai, que cada uma, Pai Santo, Deus maravilhoso, que ouvir, Pai amado, aquilo que Tu ministrou, Senhor, ao meu coração, Pai amado, cada uma das minhas irmãs e irmãos, Pai, Senhor, vai entender, Pai amado, aquilo que Tu queres para conosco, Pai. Eu te agradeço, Senhor, na autoridade que há no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém, Senhor.